agradeço e fico muito satisfeita de estar aqui na Bahia outra vez. É um estado com quem eu tenho um longo relacionamento e que me faz muito feliz em ver um estado crescer a olhos vistos, se desenvolver a olhos vistos, né? E a gente está tendo uma oportunidade fantástica, que é a união da Federação das Indústrias com o SEBRAE, ajudá-los na internacionalização. Foram colocados aqui alguns pontos que a gente vai ver. Internacionalização realmente começa em casa. E aí eu acho que é por aí que a gente vai começar. Me pediram para dar uma panorâmica do que está acontecendo no mundo em termos de crise. Eu vou tentar ser breve, e o que isso poderia influenciar nesse processo de internacionalização. Eu vou tentar ser breve, porque está muito ligado à questão, inclusive, de disponibilidade de investimentos no mercado. A gente está ouvindo falar em crise, está achando que o dinheiro sumiu, mas não é bem assim que a coisa acontece. Então é importante a gente entender como isso é uma oportunidade para o Brasil fantástica nesse momento. Então vamos lá. Não estou conseguindo passar. Foi. Bom, o que está acontecendo? Isso foi pedido, como isso atinge as indústrias, se a internacionalização pode ajudar. Mas ele está passando aqui. Eu posso aqui. Aí eu passei do lado e não foi. Aí ele foi embaixo. Vamos ver se ele vai. Não, não foi. Agora também foi do lado. Não está indo. Ele me ajuda ali? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente sabe, todos nós estamos lendo nos jornais, é que o mundo está realmente caótico. Caótico em que sentido? Né? Nós estamos assistindo os países desenvolvidos, chamados desenvolvidos, líderes, o pessoal que estava lá no norte, como foi colocado aqui anteriormente, a gente batia continência e obedecia, né? Agora a coisa mudou. E mudou de uma forma interessante, porque, na verdade, os governos lá se enrolaram, mas os investidores de lá continuam existindo. Então, isso é a primeira coisa que a gente não pode perder de vista. E o que é mais interessante? A gente está assistindo a colocação da guerra de moedas, né? Fala-se muito da desvalorização da moeda chinesa. Na prática, a grande briga está acontecendo entre o dólar e o euro, na medida em que o euro entrou como uma moeda confiável para o mercado e para tirar do dólar uma situação muito confortável que vinha desde 1946, quando foi criado o FMI. Por quê? O americano tinha uma moeda que permitia a ele votar no FMI mais do que todos os outros, o voto dele valia mais, o que lhe dava a tranquilidade de votar aquilo que interessava aos Estados Unidos. Se arrebentar o resto do mundo, isso não tinha a menor importância. Então a moeda americana estava sempre numa situação bastante confortável. Com a entrada do euro, houve então uma coalizão, uma junção das moedas europeias que passaram a ter um peso de votação no FMI maior do que o próprio dólar. Com isso, o dólar passou a ser uma opção e não mais o único capaz de determinar as decisões mundiais. Com isso, houve, num determinado momento, era fácil, o americano, qualquer coisa que precisasse para pagar suas contas, aumentava um pouquinho a taxa de juros, ia todo mundo lá para dentro, porque o dólar era confiável. Quando houve o euro, uma boa parte das reservas internacionais começaram a se transformar em euro. Em 2008, isso veio à tona. Veio à tona como? Veio à tona com uma bolha que estourou no crédito imobiliário. Não foi exatamente o crédito imobiliário quem provocou, ele foi uma consequência de tudo isso, da dificuldade do governo americano, mesmo subindo suas taxas de juros, captar os recursos necessários de volta. Então acabou levantando a taxa de juros a tal ponto que estourou a bolha na área imobiliária. Mas isso seria um dia inteiro, e acho que todos nós estamos acompanhando. Mas qual é a importância disso? É que isso gerou uma crise financeira mundial, onde temos governos endividados, né? E a gente lembra logo da Grécia, né? Por que a Grécia? Porque, na verdade, dentro da União Europeia, os países menos desenvolvidos vinham recebendo investimentos
dos países mais desenvolvidos da própria União Europeia, principalmente a Alemanha, a França, Holanda, etc. E no momento em que há uma crise mundial, o que aconteceu? Estes países, no momento em que o dólar despencou, etc., os países de cima tinham parte das suas reservas também em dólar, não era só em euro. Então eles tiveram que segurar o repasse para os países menos desenvolvidos, que por sua vez não tinham feito o dever de casa e, portanto, se transformaram não só em não capazes de pagar, como despreparados para competir. Quer dizer, isso é uma lição interessante, né? E é uma lição que nos leva a um outro problema. Agora posso? Peraí, agora foi demais. Que é o chamado endividamento privado. Então, o mundo hoje ele tem dois problemas. Um, o endividamento público, que a gente está vendo no jornal em toda hora. E o outro, que é o endividamento privado. Países como, por exemplo, a gente vai ver o Reino Unido, ele hoje tem uma concentração de dívida na mão das empresas, das famílias, maior do que do próprio governo. Então, quem vende para lá, cuidado. Então, estamos num momento em que quem tem o que vender ou quem tem o que investir está preocupado. E aí vem o terceiro ponto mortal para a gente. No meio disso tudo, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país extremamente atraente, por todos os motivos, e está hoje com mais um problema que a presidente Dilma, muito brilhantemente, há uma coisa dos 15 dias atrás, deu uma bronca na primeira-ministra alemã, com toda a razão. Por quê? O que eles acabaram fazendo? Tentando aumentar o movimento da economia europeia, o Banco Central Europeu saiu despejando o euro nos países menos desenvolvidos. Despejando como? Através dos bancos. Criou linhas que os bancos poderiam emprestar às empresas, que as empresas pudessem fazer aquele dever de casa que não tinham sido feitos, etc. O que deu isso? Ora, pega 1% no Banco Central Europeu e vai aplicar 9% aqui no Brasil, 9,75% é a Selic, para começar a brincar. Então, aquele dinheiro lá está despejado aqui. Obviamente, toda vez que a gente tem moeda estrangeira demais, o nosso real valoriza. Isso, legal. Bom, o que eu posso fazer contra isso? Na verdade, muito pouco. Né? Nosso governo está tentou por uma área que é importante, que foi a área dos tributos. Né? Quando você tributa o capital, você está reduzindo o impacto dos juros, mas é complicado, porque em lugar nenhum do mundo o dinheiro está entrando com tamanha remuneração e segurança. Então os grandes investidores estão com o olho desse tamanho na gente. Né? Eles têm hoje uma situação bastante confortável através dos bancos, trazem para cá. E aí é que mora uma área ótima para a gente. Se esse dinheiro está vindo para cá, o que eu não quero é que ele venha para especulação, para ganhar só nessa arbitragem. O que eu posso fazer? Como é que eu posso atrair esse dinheiro de forma a me ajudar? Então nós temos um momento muito bom. Por quê? Porque eu tenho dinheiro que está ali, com a minha moeda fortalecida. Essa moeda fortalecida nos trouxe algumas situações muito importantes, que foi o crescimento, inclusive, da nossa classe média. Nossa classe média cresceu muito. Classe média é igual a mercado. Mercado é o que interessa no mundo. Todo o resto depende do mercado. Então tem uma classe média crescendo, tá lá, beleza. Comprando, o pessoal comprando carro, aqui uma trânsito danado, mas tudo bem, estamos lá felizes. Ora, o que acontece com isso? O mundo está nos olhando. Paga o juro alto. O mundo está nos olhando. Tenho aqui a possibilidade hoje de importar e me modernizar. A moeda forte me permite comprar, me permite modernizar, me permite investir. E o governo está com aquele, e o mundo com aquele monte de dinheiro. Então, o que está se fazendo no Brasil hoje, que eu acho que é uma coisa a ser bastante interessante, principalmente na captação de recursos? São os private equities, aqueles fundos de investimento, que na verdade trazem dinheiro de fora, mas ao invés da remuneração ser por taxa de juros, ele é um capital de risco. Ele entra como seu sócio. Na maior parte das vezes, é um sócio que não quer nem saber o que você está fazendo, ele quer ganhar lucro. Então, ou talvez seja um grande desafogo para empresas brasileiras.
em geral. Isso é um negócio... Hã? Pois é, nós estamos, o EIC acabou de vender 10% do projeto dele para os Emirados Árabes por alguns bilhões de reais. Ele vendeu metade do porto do Açu para os chineses, recebeu pela metade tudo que ele já tinha gasto no porto. Quer dizer, ele agora tem metade do porto a custo zero. Então, como trabalhar isso? Né? Nós temos um esforço enorme do BNDES, né, em diversas situações, que vai ser falado aqui, mas o que eu estou querendo mostrar é mais ao lado privado da coisa. Né? Então, esses fundos que são privados é uma área bastante interessante, porque uma coisa que foi importante, foi colocada aqui, é que as empresas podem ser beneficiadas direta e indiretamente. Então, se traz um grande projeto, você traz junto a possibilidade dessas empresas serem fornecedoras. Mas vamos em frente. Bom, aqui é o mercado crescente, né? Pode virar, isso aqui a gente conhece. A questão do investimento direto, quer dizer, o Brasil hoje é o terceiro principal destino. Bolhas no Brasil vão acontecer só se a gente não for bom de gestão. E nós estamos nos mostrando muito bons. O Banco Central tem feito boas intervenções, os nossos governos têm feito bons trabalhos. E aí vem uma coisa importante, né? Porque quando a gente olha ali, puxa, crédito imobiliário, né? A gente está vendo subir prédio aí, nossa, o que vai acontecer? Nós ainda somos dos menores créditos do mundo. Então, o potencial que nós temos em geral é imenso. Desemprego, né? Fica todo mundo, puxa, mas se viesse, a gente está desindustrializando, olha que tragédia. Não, nós somos hoje dos menores taxas de desemprego do mundo. O que está acontecendo por trás disso, né? Por trás disso está acontecendo um fenômeno que já é conhecido há muito tempo e que nós tomamos conhecimento em 2003 pelo Norte nos avisando, olha, vocês são a nova liderança do mundo, os BRICS. Os BRICS, na verdade, não foram definidos por nós, Brasil, Rússia e China. E depois quem pegou carona foi a África do Sul, que não tem o perfil, mas tudo bem. Nós tivemos isso informado numa reunião de G8. Por quê? Porque são países que têm PIB, área e população ao mesmo tempo capazes de gerar crescimento de mercado. Além desses países, esses 4, nós temos mais 2 situações no mundo só. Estados Unidos, que atende aos 4 pontos, e a União Europeia como União Europeia. Nenhum país isolado da União Europeia é um potencial de crescimento como é o Brasil. Então, de cara, a gente olha para isso e fala, peraí, eu tenho um papel nessa história. Fala-se muito, né, que o Brasil, chegamos ao 6º PIB. Reparem que isso, nos 10 primeiros lugares são os Estados Unidos, a União Europeia e os 4, e os BRICS. É quem está efetivamente produzindo, né? Aí você vai dizer, poxa, então com essa história danei-me, a China vai dominar o mundo. É isso que vai acontecer? O que vocês acham? Gente, a China tem 1,3 bilhão de chineses, adorei, você acabou de falar, para comer, para vestir, para tudo, né? A parte que não depende de matéria-prima, ele até pode fazer sozinho. Agora, matéria-prima, meu querido, ele não mora se o nosso minério de ferro não for para lá. Então, ele não come se a nossa soja não for para lá. Ele não tem autossuficiência praticamente em nada. Então, nós estamos numa situação privilegiadésima. Por quê? Porque nós temos uma série de produtos que nós podemos levar ao mundo. Aí você vai dizer, peraí, Mônica, você não vai falar em exportar commodities. Não. Eu estou falando em internacionalização. Eu estou falando em cadeia. Alguém que falou em cadeia de produção. Adoro isso. Né? Até porque a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande entre produzir e ganhar dinheiro. PIB é uma coisa, PNB é outra. Ou seja, o que eu produzo num país com grana das empresas do país é nosso. O que eu produzo no país com a grana das empresas dos outros não é nosso. Vamos ser realistas. Então, o que eu quero? O
que é o momento para o Brasil? É nós fortalecermos as empresas brasileiras, possivelmente até com esse capital de risco, pode vir junto, bem-vindo, mas fortalecermos as empresas brasileiras para a riqueza brasileira ser gerada no Brasil e ficar no Brasil, ou ser exportada, mas com o nosso capital. Então isso é uma questão crucial e é uma oportunidade fantástica que nós estamos vivenciando. Outro dia eu vi um comentário que eu achei muito interessante, que é a questão da formação de poupança no país. E a gente pensa logo, né? Formação de poupança é cada um de nós botar o dinheiro no cofrinho. Não. Formação de poupança é a empresa brasileira gerar produção, gerar emprego para a gente ter dinheiro para botar no cofrinho. Se eu não tenho empresa, esquece. Então isso é crucial para que a gente possa... E o grande gerador de emprego... 5 minutos da nossa, mas vamos lá. O grande gerador de emprego é muito mais a pequena empresa, o gerador de emprego, quem gera massa de emprego, do que a grande empresa. A grande empresa ela é crucial para sustentar todo esse processo. Então a gente tem que começar a enxergar isso de uma forma mais clara. Bom, então, e o que nos faz entender é que a gente precisa pensar em uma produção internacional. Eu gosto bem disso aqui do pessoal da Embraer, adoro esse slide. Quem olha assim, puxa, isso é um avião da Embraer. As peças cruciais de maior tecnologia e tal são importadas. Tem uma ou duas que são nacionais. Agora, a cidade de São José dos Campos continua vivendo em função da Embraer. Você tem o pessoal de móveis, você tem uma empresa lá que é móveis para jato de luxo, não sei mais o que, vive em função da Embraer. Então, o que está acontecendo aqui? O meu real valorizado me permite ter os melhores fornecedores do mundo em alta tecnologia. Se eu tiro isso, eu quebro a Embraer. Então, eu preciso manter isso. Além disso, como é que eu desenvolvo a tecnologia aqui? Eu preciso de grana para isso. Então, o nosso capital está ligado a uma moeda valorizada. O que eu não posso é pegar essa moeda valorizada e sair comprando ioiô. Então, eu estou tendo oportunidade. Junto com isso, para maiores projetos, eu tenho captação de dinheiro a risco. Isso nos leva a uma outra questionamento que eu adoro, que é quando fala, pô, mas aí acaba com o emprego. Se eu importar muito, acabou o emprego, né? E eu gosto desse slide, isso aqui é um trabalho do governo americano, onde ele mostra exatamente o desenvolvimento, a evolução da empregabilidade. Né? Os Estados Unidos hoje ainda é o grande produtor agrícola, com 2% de empregabilidade. Indústria, ele é uma grande indústria, só que de ponta, né? Com 5% de empregabilidade. E o resto é um serviço. Você sortou. Você está nos comparando aos Estados Unidos? Estou sim. Eu tenho matéria-prima na minha mão e eu posso mandar de mim para mim mesma com muito carinho para produzir lá fora, como o americano faz. Por que eu não faço isso? Cadê as minhas multinacionais? Será que o Gerdau está chorando muito? Ele chora para não perder o ar. O pessoal do governo vai dizer, ele chora sim, para não perder o ar. Mas hoje a gente tem uma mitigação de risco, onde não importa onde esteja o câmbio, ele está bem. Melhorou aqui, ele produz aqui, melhorou nos Estados Unidos, ele produz lá, melhorou no Canadá, ele produz lá. Então, nós precisamos de uma estrutura que nos permita, aonde as nossas pequenas e médias empresas serão as grandes fornecedoras, que é o que a gente pode assistir. Aquilo que a gente não tiver jeito mesmo, tudo bem, vamos ter que importar, mas a gente vai ter um grande potencial. Aí a pergunta é, desindustrialização ou estímulo à inovação? O que está acontecendo nesse país? Eu diria que nós estamos mais para o estímulo à inovação. Por quê? Eu tenho uma moeda que me permite investir no meu negócio. Eu tenho um país que tem uma classe média capaz de ser um mercado interessante. Eu não quero competir com o chinês ganhando $5 a hora, 50 centavos de dólares a hora, $120 por mês. Eu não quero. Estou fora. Que é o chão de fábrica chinês. Então, o que eu quero? Eu preciso aqui aproveitar o que eu tenho, matéria-prima, por exemplo, o seu exemplo é maravilhoso. Né? Tem granito que só tem no Brasil, caramba. O que eu posso fazer? Se chegar um ponto que ficou
tão difícil, tão caro produzir aqui, eu posso mandar o bloco e mandar cortar lá, como o italiano fez com a gente 500 anos. Será que isso vai me tirar todos os funcionários do Reinaldo? Não. Ele vai ser obrigado a contratar alguém que fala inglês, o outro que fala chinês, o outro que não sei o quê. Ele vai ter um upgrade de pessoal, um upgrade de empresa. Né? Então, esse tipo de coisa que a gente... E aí o Sebrae é bom a beça para fazer esse tipo de desenvolvimento. Né? Tem um caso que eu não resisto, a vontade de Santa Catarina, que eu adoro, que eu trabalhei com o Sebrae Santa Catarina numa época, em que todo mundo na área de imóveis estava arrasado, porque MDF, a China entrou rachando. E tem uma região, a região de Chapecó, né, que eles têm o pinus mais barato do mundo. Então, caramba, para de fazer móvel e vai fazer móvel de pinos, que aí ninguém te segura. Né? E foi uma experiência maravilhosa. Criaram grupos... Bom, real valorizado, então não podemos esquecer que é poder de compra dentro e fora da empresa. Né? A gente precisa aproveitar essa realidade. Né? O restaurante precisa aproveitar. Porque o industrial, gente, vamos olhar isso. Eu não tenho muito como mexer isso. O governo está se esfolando lá todo para mexer. Mas é maior que a gente. Então, você não entende como é que eu faço para aproveitar. Essa é a grande preocupação nossa. E aí vem o que a gente chama de internacionalização em termos acadêmicos. Internacionalização, gente, ela começa dentro de casa. São 4 fases, basicamente. E a primeira delas, competitividade, exportação, preço exterior e varejo. Vamos lá. A primeira delas, eu acho que é a mais importante para a pequena e média empresa, que é a chamada competitividade global. O que é isso? Vocês são um fornecedor internacional dentro de um país de consumidores internacionais. Deixa eu traduzir isso. Qual de nós entra hoje numa empresa qualquer, vou comprar um sapato, um vestido ali, sei lá, na C&A Internacional, mas vamos na Casa de Riachuelo, que é aqui do lado, que tem fábrica no Brasil. Alguém vai lá para olhar na etiqueta qual é a origem? Ninguém. Eu não estou nem aí. Eu não quero saber de onde veio. Eu quero saber se me agrada e se o preço está bom. Então eu preciso, desesperadamente, de fazer com que isso seja percebido, principalmente para a pequena e média empresa. Ou eu tenho produtos com valorização de origem, isso é uma coisa. Ou eu tenho produtos que vão competir com o mundo, aqui dentro. Então, os que vão competir com o mundo aqui dentro tem que chegar isso de frente, encarar, não dá. Outro dia também eu vi uma situação engraçadíssima também, que eu achei bem legal. Uma empresa do Sul também, e estava se discutindo, poxa, a Argentina fechou, não pode passar, produto acabado não entra. E essa empresa é de roupa de cama, mesa e banho. Ela disse, para mim não tem problema. Como para você não tem problema? Não, eu abri uma unidade lá para fazer a bainha do cobertor. Então o cobertor sai pronto, ele importa da China, dá lá o tratamento, não sei das quantas, vai pronto para a Argentina e faz a bainha na Argentina. Conclusão, primeiro que ele é dono, inclusive, da empresa da Argentina, olha o PNB. E segundo, ele não desempregou aqui, não caiu para o chinês. Entendeu? Então é esse tipo de visão que a gente precisa ampliar. É a visão de cadeia que o Fábio falou, que é tão importante. Então, lembra que vocês estão dentro da Bahia, vendendo para um baiano que olha para vocês e não quer nem saber. Ele é um comprador internacional. Ele está comprando de você, mas quando ele poderia estar comprando, que viesse da China, do Japão, de onde quiser. Ele quer estar satisfeito. E pensem se vocês, quando entram numa empresa, não se sentem assim. Que é muito fácil dizer, meu cliente, né? Não, seu cliente não, você faz isso. Lembrando, né, que hoje se busca no mercado internacional qualidade japonesa, pontualidade britânica e preço chinês, né, querido? Então, pode correr atrás disso. Né? E de que forma eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso, inclusive, com parte importada, me virando. Não tem jeito. Vamos lá. Se eu consigo, vocês estão sobrevivendo dentro do mercado interno, todo mundo reclamando para estar sobrevivendo, eu tenho a boa notícia. Quem sobrevive dentro dos mercados mais visados do mundo hoje, está prontinho para exportar. Esse é o grande, não é o contrário. Não é o contrário.
Não é eu querer ser exportador para me salvar, é o contrário. Eu sou forte aqui o suficiente para ninguém me pegar aqui dentro. Logo, minha chance para ir lá para fora é muito maior. Então, por isso a gente entende isso como um segundo passo, senão, embora algumas empresas comecem ao contrário, mas a ideia é por aí. Então, quando eu vejo esse projeto do Sebrae, é encantador. É você entender que é um processo. Não adianta ir lá para fora mostrar o meu produto, o cara querer comprar e eu não conseguir. Eu não tenho os instrumentos básicos, não tenho. A segunda, eu passo, então, com uma certa tranquilidade para a segunda fase, que é a exportação. Né? O que eu vou exportar, para onde, se eu vendo direto, se eu uso uma trading, que vantagens eu tenho, que riscos eu vou correr. Então, é esse ponto que normalmente as empresas encaram. Porque muitas delas se empolgam e vão. Cadê a estrutura? Simples, não é dizer que tem que ter, não, tem que ter uma fábrica maravilhosa, não é isso. Outra coisa que foi colocada aqui é fundamental. Hoje, o fato de você ser uma pequena e média empresa não é impeditivo para você ir para o mercado internacional. Você hoje vai desde o exporta fácil, que você manda uma caixinha desse tamanho de biquíni, até um navio inteiro. Então, esquece essa história do pequena e média empresa, coitadinho. Acabou, morreu. Não tem mais coitadinho. Tem o pessoal que tem que pôr, bora lá. Temos, claro, aí o governo que me perdoe, o outro lado, que é o nosso amado Custo Brasil, né? Que vai ser discutido aqui logística, discutir tributação, etc. Que a boa notícia é que a gente tem visto o governo tomar algumas atitudes a favor das empresas. Isso é fundamental, né? Isso é crucial. Se não acontecer, fica mais difícil. Mas, quer dizer, o que a empresa pode fazer, e aí é o que a gente tem que ver junto com o Sebrae, como é que a gente cresce. Pode falar. O que mais pode se fazer, em geral, a sociedade como um todo, é a questão da tentativa de formação de poupança interna. Lembrando que poupança interna não é botar a moedinha no... Se a gente, de repente, se a gente está dentro de um fundo, acabou. Dentro de um fundo, a gente está contribuindo mais. Né? A terceira fase é quando a nossa empresa, das duas uma, ou não tem condição de sobreviver no Brasil, porque a produção aqui se tornou impossível, e a gente tem casos interessantes, e ela pode hoje, ela tem até apoio para abrir o escritório, para abrir uma unidade fora, pode fazer uma parceria estratégica, e aí, gente, está na hora, estamos atrasados, cadê as nossas multinacionais? Então nós temos que poderão receber daqui. Gente, como essas empresas todas que a gente conhece cresceram, não foram trancadas dentro de casa. Então lembrem-se que eu posso fornecer de mim para mim mesmo com muito carinho e aproveitar os benefícios fora. Isso vai me obrigar aqui dentro a ter uma estrutura que vai melhorar padrão e por aí não agora. E finalmente chegar ao varejo global, que seria as empresas que conseguem até ter pontos de venda próprios lá fora, e nós já temos isso, algumas até por franchise, etc. Então, gente, o recado que eu gostaria de deixar é que pequena e média empresa tem tudo na mão pela frente, desde que dê a mão aqui para os dois colegas, né, e que os governos apoiem. Então, é claro que E esse projeto nos dá um alento muito grande num momento que nós estamos com um momento absolutamente favorável para o Brasil. Por mais que se reclame do câmbio, eu sou uma defensora que a gente tem que aproveitar. E aproveitar de que forma? Que esse dinheiro não entre para especulação. Esse eu não quero. Mas que esse dinheiro seja atraído para ser nosso parceiro em diversas situações. Vai ajudar, inclusive, o governo na parte do Custo Brasil, redução dos grandes investimentos. Então, é um momento que eu acho que todos nós precisamos compreender e investir nele. Desde a pequena empresa, fiquei muito feliz de ouvir falar que 70% das novas empresas estão no interior. Eu tenho acompanhado a Bahia através da empresa de energia, né, distribuidora de energia de vocês. Eu sou representante da Previ. A Previ é o maior investidor na América Latina, que é o fundo de pensão. Então, esse tipo de dinheiro a gente precisa aproveitar e aproveitar a nosso favor. Basicamente, eu acho que eu gostaria de dizer isso. Internacionalização, 4 fases, olhem pela primeira. Obrigada.